eu vou falar desses momentos em que a gente tira para nós mesmos. Momentos de autocuidado, momentos em que a gente pode entrar em contato com tudo que está aqui dentro da gente. O que está acontecendo? É como se fosse um momento em que, em vez de a gente parar na frente do espelho, seja dentro do banheiro, tá se olhando na frente do espelho, seja no seu quarto, você está olhando na frente do seu espelho, esse é um momento ainda mais íntimo do que um reflexo no espelho. É um momento em que a gente fecha os nossos olhos, não para olhar para o que está aqui fora, não para olhar o que está ao nosso redor. É um momento em que a gente fecha os nossos olhos justamente para a gente poder se reconectar com o que tem de mais íntimo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. O que está passando na nossa cabeça agora? O que está passando pelo nosso corpo nesse exato momento? E esses momentos em que você fecha os olhos para olhar para dentro de si, são momentos de muita coragem. Às vezes as pessoas têm a ideia de que coragem está muito relacionada a você fazer alguma coisa, e você construiu, você fez, você foi lá e você disse, você aconteceu. Mas as pessoas que acabam remetendo mais para essas atitudes externas, elas não estão erradas. Eu não digo que elas estejam erradas. Eu apenas digo que elas não estão enfatizando a coragem que existe em cada um de vocês em olhar para dentro de si. A coragem que existe dentro de mim, dentro de você. Pensa só, quantas pessoas ao seu redor. Eu não estou dizendo aqui para a gente se comparar com os outros, mas quantos amigos você tem, quantos colegas no trabalho, quantos familiares. Talvez o seu namorado ou a sua namorada, pessoas próximas de você, que não param para olhar para dentro de si. Estão sempre em busca do que está ali fora, estão sempre em busca do que vão fazer depois, do que vão fazer depois, do que vão fazer depois. E de fato não cabe a gente julgar, não cabe a gente colocar que é um melhor do que o outro, mas são escolhas que as pessoas tomam. Algumas escolhas por não saber que estão escolhendo, outras escolhas porque não fez sentido para elas uma determinada decisão. Ao longo da história de vocês, vocês devem ter percebido como é difícil olhar para dentro, como é difícil olhar para o que a gente está sentindo, como é difícil no momento de dificuldade, a gente respirar fundo e sentar com esse desconforto. Quando o que a gente mais quer é que esse desconforto que está aqui do nosso lado, a gente quer que ele vá embora, a gente quer jogar ele para longe. A gente não quer que ele fique aqui. Quando a gente tem um desconforto interno e o nosso ímpeto é remover, é sanar, é curar, é jogar isso para longe, esse ímpeto ele surge de uma noção de que a gente vai conseguir remover isso, de que a gente vai conseguir ser forte, ser herói, ser heroína o bastante de conseguir remover essas sensações, de conseguir remover esses pensamentos que estão surgindo. E quando a gente pratica mindfulness, a gente está fazendo exatamente o oposto disso. A gente está dizendo que esse desconforto, que isso que a gente está sentindo, pode até estar aqui do nosso lado, mas também está livre para ir embora. Também está livre para deixar a gente a qualquer momento. É por isso, pessoal, não apenas nos momentos de dificuldade em que a gente vai convidar vocês para praticar a mindfulness. Essa imagem está aqui para representar autocuidado. Essa imagem está aqui porque a gente pode praticar mindfulness fazendo alongamento. Uma das práticas mais interessantes que eu já fiz em grupo foi um alongamento de atenção plena. Atenção plena é a tradução para o português de mindfulness. E algumas dicas que eu posso dar para vocês com relação a isso, né, pessoal? A primeira delas é que você não precisa praticar mindfulness por meia hora, uma hora, nada disso. Inclusive, já faz bastante tempo que eu não faço práticas de 40, 50 minutos. As minhas práticas hoje, elas estão muito voltadas a 10, 15, eventualmente de 20 minutos. Isso não significa que se você praticar mais, se você praticar menos, você é melhor ou você é pior, nada disso. O convite que eu estou fazendo a vocês é o convite da prática. Existem práticas de 3 minutos, existem práticas de 5 minutos. Se você quiser praticar durante 1 minuto, tem como. Tem vídeo, inclusive, no YouTube, meditação de 1 minuto. Então, aqui é para quebrar, gente,
com aquela objeção que muitas das pessoas trazem, e eu entendo, eu realmente entendo, porque muito eu já disse isso pra mim mesmo, e cada vez menos eu digo isso, mas eu não estou zerado de dizer que eu não tenho tempo para tal coisa. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Pessoal, se eu não tivesse conhecido Mindfulness anos atrás, desde então não parado de praticar, provavelmente eu não conseguiria estar aqui com vocês, provavelmente eu não conseguiria estar ajudando a Eureka a fazer tudo o que a Eureka tem, tudo o que a Eureka faz. Qual que é, afinal de contas, a diferença entre meditação, que é uma coisa, e mindfulness, que pode englobar a meditação? É como se mindfulness fosse essa minha mão e meditação fosse essa minha outra mão, ok? E mindfulness intersecciona com meditação da mesma forma que meditação intersecciona com mindfulness. Mas existem, olha só aqui, ó desse lado aqui, ó, tô mexendo meu dedão, existem muitas práticas de meditação que não são mindfulness, da mesma forma que existem muitas práticas de mindfulness aqui nesse outro lado que não são meditação. Então é como se fosse a gente dizer que vôlei e futebol têm semelhanças porque são em times e porque utilizam bolas, mas as regras são um pouco diferentes, né? Mindfulness, por exemplo, você pode fazer sem praticar meditação e você pode praticar uma meditação sem ser mindfulness. Existem algumas meditações religiosas, espirituais, meditações da yoga, por exemplo, que não são mindfulness. Da mesma forma que existem práticas de mindfulness, de você prestar atenção num copo d'água. Inclusive eu tenho um copo d'água aqui. Tem um copo d'água aqui do meu lado. Você consegue praticar mindfulness tomando um copo de água. Eu nunca conheci uma meditação que envolvesse água. Ou melhor, que envolvesse tomar um copo d'água. Mindfulness você consegue praticar tomando um copo d'água. Mas como assim, Luiz? Lembra que eu estava dizendo que é um momento de a gente fechar os nossos olhos e olhar um pouco para dentro? Se você aplicar esse mesmo princípio para um copo d'água, você chega lá como? Como você chega lá? Você chega lá percebendo a sensação física da água na sua boca, a sensação física da água descendo pela sua garganta. Se você quiser ir um pouquinho além, você pode até mesmo buscar observar como que o seu estômago recebe essa água. Não é nada espiritual, não é nada diferente da ciência, tá certo? Você prestar atenção nessas sensações físicas, você prestar atenção no contato dos seus lábios aqui com o vidro, você já está praticando mindfulness. O momento em que você está prestando atenção em uma coisa, com a sua total atenção e sem julgar a experiência, se é boa, se é ruim, você está praticando mindfulness. O que isso tem a ver com recaídas, afinal de contas? Cientificamente falando, indo bem para o que a DBT, a terapia comportamental dialética, traz, é que se você já tem alguma predisposição a ter mais baixos do que momentos altos na sua vida, se sugere com muita ênfase você praticar mindfulness.